Então, hoje estamos muito felizes em ter o professor Bruno de Cotti, o professor de Instituto de Economia da Universidade do Estado de Campinas, aqui no Brasil, conosco para discutir um assunto muito importante, como a gente já conversando, né, a semana passada, a gente já falando um pouquinho sobre política e indústrias e conectado com comerciais, né, acordos comerciais com professores antigas. Então, hoje a gente vai conversar mais diretamente com o professor Bruno sobre esse assunto de política e indústria, porque é importante. Para começar, né, como sempre, né, eu vou fazer duas questões que a gente já na plataforma Adversity, né, a gente já fazendo bastante discussões lá, e aí eu fazendo uma análise baseado de nossas conversações nas plataformas, então dirada duas perguntas. Então, para começar, a gente vai conversar com essas duas perguntas. Primeira pergunta, muitos participantes de curso, né, nosso curso, haviam revisado o período em seus países quando tinha política e indústrias fortes, que levaram ao crescimento econômico e à criação de emprego nos setores específicos. Mas as questões estão em quais são os obstáculos, como e por que essas políticas não duram muito e, no final, a maioria do país, da nossa região, não conseguiu ter uma industrialização adequada. E aí eu passo para o professor Bruno, por favor. Maravilha, muito obrigado, Chen. Parabéns a você e ao Vinícius pela organização desse espaço tão importante e fico feliz de encontrar com companheiros e companheiras de diversos países da América Latina. Bom, começando com a discussão da primeira, eu vou, enfim, tratar brevemente, né, das duas perguntas, mas depois deixando espaço para as derivações, né, a partir dessa minha fala inicial ou da própria aula, que vocês quiserem discutir. Mas começando, são duas perguntas muito boas, né, afinal de contas, o que falhou, né, a primeira pergunta é um pouco por aí. Bom, e vou tentar falar um pouco mais devagar para os colegas hispanohablantes, né, e se preciso, como reitero o que disse o Vinícius, que eu posso repetir no idioma oficial da América Latina, que é o portunhol, né? Mas vou tentar falar um pouco mais devagar. Então, o que falhou, né? Diversos dos nossos países na América Latina, de formas distintas, mas, enfim, tentaram fazer, né? Fizeram mais do que tentaram, fizeram política industrial, alguns com mais sucesso inicialmente, outros com menos, enfim, alguns por mais tempo, outros por menos tempo, mas o fato é que não podemos falar de um caso de sucesso, né, absoluto na nossa região, tá certo? Diferentemente de outras regiões, né, na Ásia, por exemplo, existem, né, não são muitos, mas alguns casos de sucesso existem. Coreia do Sul talvez seja o melhor exemplo, né? Mas, claro, agora também a própria China, né? E, bom, quais foram os problemas, né, aqui na nossa região, no nosso subcontinente? Uma ordem, né, um conjunto deles, e eu vou destacar alguns. Um deles são as condições financeiras, tá certo? As condições de financiamento dessa política industrial. Para falar de forma bem concreta, o processo de industrialização, sobretudo a partir de um determinado momento, foi feito com dívida externa, né? Então, até a partir de um determinado momento, eu digo, porque foi sobretudo nos anos 70 em que a gente teve na economia internacional uma fase ascendente no que a gente chama do ciclo internacional de liquidez, ou seja, dizendo de forma mais simples, uma abundância de capital, abundância de dólares, né? Capital estrangeiro buscando por praças onde investir, buscando por rentabilidade, tá certo? E vindo, portanto, para a periferia do sistema, vindo para a América Latina. E muitos dos nossos países se endividaram violentamente, né? Durante esse período, sobretudo dos anos 70.
tá certo? E aí, bom, a economia capitalista, como vocês sabem, é cíclica, né? Ela funciona em ciclos. E se houve essa fase de mais abundância de capital estrangeiro, ela foi logo sucedida, no final da década de 70 já, por uma fase de seca, né? A gente pode chamar de uma fase de seca, uma fase de escassez de recursos externos. Isso começou, para aqueles que enfim, quiserem depois olhar com mais calma, um marco importante dessa transição foi a política do Paul Volcker, que é enfim, vou colocar no chat aqui, só para quem tiver interesse, mas que era o head, né, o chefe do Banco Central estadunidense, em 79, e ele faz o que veio a ser conhecido como a política do dólar forte. O que é isso? Dizendo de forma muito simples, as taxas de juros, taxa de interesse, né, nos Estados Unidos subiram expressivamente, tá certo? E com isso, nós, a periferia endividada, a nossa dívida era toda com taxas flutuantes de juros, de taxa de interesse. Então, não só nós deixamos de receber recursos externos, como a nossa dívida aumentou tremendamente por esse aumento das taxas de juros e também por mudanças na taxa de câmbio, né? Uma desvalorização das nossas moedas periféricas. Isso deu ensejo à crise da dívida, né? A crise de la deuda dos anos 80, que acometeu não só o Brasil, não só a Argentina, mas, enfim, a América Latina de uma forma quase generalizada. Enfim, a forma como nós nos referimos aos anos 80 a década perdida, né? Foi uma década completamente perdida do ponto de vista do desenvolvimento econômico, completamente perdida do ponto de vista da industrialização. Ao contrário, foi o início do processo de reversão, tá certo? Essa crise da dívida gerou uma crise também nas finanças públicas, né, dos distintos estados nacionais, enfim, isso simplesmente encerrou todo o processo, né, o esforço industrializante que vinha dos anos 60, 50, em alguns casos, como o brasileiro, já desde os anos 30, né? Então, essa crise da dívida externa foi um golpe grande sobre as possibilidades de desenvolvimento de uma indústria nacional nos nossos distintos países, né? E aí, enfim, anos 90 em diante, vocês conhecem bem a história, né? O Consenso de Washington, imposição do neoliberalismo, né? E com uma crítica ferrenha, uma crítica forte, né, a qualquer tipo de política industrial. Então, a partir dos anos 90, a política industrial começa a ser constrangida, né, restringida por essa pressão advinda dos países centrais, das instituições multilaterais contra a política industrial, né? Na lógica de que nós deveríamos simplesmente aceitar a nossa posição no mundo, a nossa posição na divisão internacional do trabalho, como fornecedores de matéria-prima, enfim, até hoje tem muita gente que defende isso, né? Inclusive o atual ministro da Economia no Brasil, Paulo Guedes, né? De que a gente tem que aproveitar as nossas vantagens, né? Nossas ventajas, tá certo? Então, enfim, vejam que essa condição do financiamento, né, recuperando uma dívida externa muito grande, foi um dos elementos que gerou a tragédia, né, que se anunciaria para os anos seguintes, né, e o início de um processo de desindustrialização. Tá já? Um outro ponto relevante. Em muitos dos nossos países, para não dizer todos, né, eu não conheço a realidade de todos, então, mas pelo menos na maioria dos países, incluindo o Brasil, o meu país, esse processo de industrialização foi feito baseado, em alguma medida, variou de país para país, mas em grande medida, nas empresas multinacionais, tá certo? Aqui no Brasil houve uma escolha muito clara a esse respeito, no nosso caso feito pelo presidente Juscelino Kubitschek,
que era, em teoria, um presidente desenvolvimentista, enfim, mas que fez um arranjo para a indústria nacional baseada no que ele chamava do tripé. Um pé que era o capital privado nacional, o outro pé, o outro eixo, né, o outro eixo, era o capital público estatal, né, nacional, e o terceiro, esse capital privado estrangeiro, né. E, ao fim e ao cabo, essa presença de multinacionais em qualquer país é assim, né? Ela tem uma dupla dimensão. Tem, evidentemente, uma dimensão positiva. A chegada de uma multinacional gera emprego, né? Traz investimento, gera renda, tá certo? Nesse sentido, ela pode ser vista como bem-vinda, né? Mas ela traz também um conjunto de problemas associados, né? E aí são muitos, mas eu posso citar aqui alguns. Um que é super importante. As multinacionais jamais vão promover uma geração endógena de tecnologia, tá certo? As multinacionais mantêm a parte mais importante da pesquisa e desenvolvimento, né? Nas suas matrizes, o locus das inovações continuam sendo as matrizes nos países centrais, tá certo? E então essas empresas multinacionais, as filiais, né, pelo mundo, operam, produzem, portanto geram emprego e renda, mas uma parte fundamental de qualquer processo de industrialização é a capacidade de desenvolvimento tecnológico, né? Capacidade de inovação. A gente não pode olhar para a indústria estaticamente, né? A gente tem que olhar para a indústria dinamicamente. Então, mesmo na hipótese irreal, mas enfim, só para eu me explicar, de que uma planta seja uma empresa super avançada do ponto de vista tecnológico, seja trazida para o Brasil, ou para Honduras, ou para a Argentina, mas que não haja condições da continuidade do desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia está se desenvolvendo a cada dia, né? A cada segundo. E se as empresas aqui na América Latina não entram nessa dinâmica, elas rapidamente ficam para trás, né? E foi um dos problemas também, no caso brasileiro, né? Um outro problema completamente correlacionado a esse da geração endógena de tecnologia. O Celso Furtado, que é o mais importante economista brasileiro, né? Suponho que todos conheçam, mas vou colocar aqui no chat também. Ele tem uma expressão muito feliz, na minha opinião, muito boa, que é a seguinte: ele fala sobre a necessidade dos distintos países subdesenvolvidos, né, se desejam superar a condição do desenvolvimento, de internalizarem os seus centros decisórios. Essa é a expressão que ele usa. Centros de decisão, se vocês quiserem falar de forma mais simples. E é exatamente o que não acontece quando a gente baseia a nossa industrialização em multinacionais, tá certo? Como eu disse, a gente internaliza a produção do Fusca, né, de um determinado carro, enfim, o que quer que seja. Portanto, gera renda, gera emprego, tudo isso ótimo, mas os centros de decisão continuam fora do país, continuam externalizados, né, para usar a expressão do Celso Furtado, tá certo? As matrizes, e esse é o ponto relevante, estão a serviço, as filiais estão a serviço das matrizes, né? Isso é óbvio, né? Assim que funciona, e não podemos sequer criticar, a gestão empresarial racional é essa, né? As filiais estão a serviço das matrizes, tá certo? Com isso, portanto, a nossa capacidade, inclusive do ponto de vista das possibilidades de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento nacional, são limitadas porque as multinacionais estão aqui a serviço das matrizes, e os centros decisórios estão lá nas matrizes, né? Estão percebendo? Na China, não é pelo que está aqui que eu estou falando da China, não, é porque é um caso
super interessante, né? Com contradições, evidentemente, a gente pode até discuti-las também, mas com muito sucesso, né, nessa trajetória de desenvolvimento industrial. Na China foi muito diferente, tá certo? Eles absorveram empresas multinacionais, receberam empresas multinacionais a partir das reformas de 78, né, do Deng Xiaoping, mas de uma forma muito distinta daquela com que nós, na Argentina, Brasil e México, recebemos multinacionais. Por quê? Porque a China impôs um conjunto de condicionalidades, tá certo? Eles sabiam do interesse das empresas multinacionais estadunidenses, europeias, de ir para a China. Afinal, as condições de produção na China eram boas, do ponto de vista de uma população educada, com educação, né, e com salários baixos. O custo, portanto, da produção era baixo, um mercado consumidor imenso, né, e potencialmente crescendo, como de fato veio a crescer. Então, tinham atrativos, né, suficientes na China para que as empresas multinacionais quisessem ir para lá, mesmo que fossem impostas algumas condicionalidades. E aí, quais as condicionalidades? São condicionalidades justamente que tentam fazer com que a presença dessas multinacionais no território chinês traga benefícios para a indústria nacional chinesa, né, ou para a indústria chinesa como um todo. De que ordem? Por exemplo, dizendo, só para dar um exemplo, né, Honda, a empresa japonesa, né, ok, vocês vêm produzir na China, tudo bem, mas vocês vão ter que comprar autopeças de fornecedores de produção aqui na China mesmo. Vocês não podem ficar comprando autopeças, partes lá do Japão. Notem a diferença. Com isso, a instalação de uma empresa como a Honda ou a Volkswagen ou qualquer que seja, né, ela naturalmente induz a formação de um parque industrial de autopeças, né? Um outro exemplo, a criação de joint ventures, né? Então, ok, você, empresa multinacional, venha para a China, mas você vai ter que fazer uma joint venture, né? Uma empresa, não sei, não tem uma tradução em português nem em espanhol que eu conheça, né? Mas acho que vocês entendem, né? Vocês vão ter que fazer a sua atuação em conjunto com uma empresa chinesa. Por que isso? Porque aí vai ter transferência de tecnologia, vai ter transferência de know-how, né? De conhecimento. Estão percebendo? Então, foi a maneira com que o desenho da política industrial na China viabilizou, permitiu que a presença de multinacionais trouxesse também benefícios para a China, né? Que não fosse meramente essa questão de gerar alguns empregos, gerar crescimento, mas que gerasse transformações na estrutura produtiva, tá certo? E na América Latina, voltando, foi completamente diferente, né? A gente aceitou aqui as multinacionais sem impor condicionalidades, né? E, portanto, de uma forma muito vulnerável, tá vendo? Bom, eu acho que é bem interessante mesmo. Que sabe que na China, né, a gente sempre tem essa estratégia chamada usa mercado, troca para tempo. Para tempo de desenvolver, né? Para tempo de desenvolver depois, pode fazendo conveniências com esses multinacionais. Também com essa iniciativa de joint ventures, né? Acho que todo mundo sabe, né? Uma mecanismo força a multinacionais transfer tecnologia, né? Transfer tecnologia para empresas, para capacidade de empresas, também ao mesmo tempo transfer para trabalhadores também, né? Então acho que é muito legal, tipo, que é como a gente vê essas condições externas, né? E aí, mas acho que a gente já tira algumas questões na cabeça. Então deixa eu fazer a segunda pergunta. Legal. Sim, para a gente mudar um pouquinho dentro interno de política indústrias e depois a gente abre para conversar mais. Perfeito. Sim, então, segunda questão que tem muitos participantes falando, tipo, e a gente sabe que a definição de política e indústria é muito ampla e muitas vezes que é bem controversa também, né? Então, quais são as dificuldades em termos de conseguir o consenso de certas políticas e indústrias dentro do país? Como algum participante falando, no Brasil, que há uma grande parte
da setor privados de Brasil contra, resistem ao projeto de desenvolvimento liderado pelo Estado e sua política de indústrias. Então, por favor, professor. Legal. E outra pergunta super importante, eu aqui vou tentar ser mais breve do que eu estava sendo na primeira para deixar espaço para discussão, né? Mas, de fato, acho que, enfim, a gente precisa começar entendendo que é redutivo falar em setor industrial como uma coisa homogênea, né? Como um todo. Porque existem frações de classe, né? Muitas vezes com interesses distintos dentro daquilo que a gente poderia chamar de uma burguesia industrial, né? Então, tem um colega meu, por exemplo, Leonardo Nunes, fez uma tese a ser defendida agora em dezembro, mostrando as diferenças entre os interesses da grande e da pequena indústria, por exemplo, né? Só para fazer uma primeira divisão muito simples. São muito distintos, né, os interesses das micro e pequenas empresas e das grandes empresas, né? Então, enfim, e outros setores, né? Então, política industrial, como qualquer política pública, exige escolhas, né? Escolhas políticas, tá certo? Não existe a panaceia, né, de algo que vá agradar igualmente a todos, né? Os setores, toda essa burguesia industrial. Então, por isso tem essas polêmicas, né? Então, isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto, houve também, por parte da indústria latino-americana, uma adaptação do setor industrial ao contexto das últimas décadas, tá joia? O que fez com que em muitos lugares na América Latina, muitas empresas industriais na América Latina se tornassem fortemente importadoras, tá certo? Em primeiro lugar. E, ao mesmo tempo, então, ao invés de produzir tudo domesticamente, isso, inclusive, é parte da constituição do que a gente chama das cadeias globais de valor, né? Vocês certamente ouviram falar. Ao invés de produzir tudo dentro de uma mesma empresa, cada vez mais se importa insumos. E cada vez mais, no caso brasileiro, por exemplo, se importa insumos de outros países que não são produzidos dentro do Brasil, né? Dos países asiáticos, sobretudo, né? Então, vejam que é uma nova indústria nesse aspecto, e é também uma nova indústria porque é uma indústria financiarizada, que tem ganhos crescentes na órbita financeira, investindo em título público ou mesmo especulando, né? Investindo em câmbio. Então, essa nova indústria que é importadora e é financiarizada, para essa nova indústria, a política industrial canônica, clássica, né, dos manuais de economia dos anos 70, não funcionam mais. Qual que era a política industrial dos anos 70? Taxa de juros baixa, taxa de interesse baixa, né, e taxa de câmbio desvalorizada, moeda desvalorizada. Isso não funciona mais para o setor industrial brasileiro, por exemplo, como um todo, tá certo? Porque essa indústria importadora, se a moeda desvaloriza, vai ficar mais caro para ela comprar produtos fora do Brasil. Então, ao contrário, ela se prejudica. Então, só para dar um exemplo, manipulação do câmbio, né, para cima ou para baixo, não vai mais favorecer ou prejudicar o setor industrial como um todo. Favorece algumas empresas e prejudica outras, né? Então, isso já cria um cisma. Quando a Dilma Rousseff, presidenta do Brasil, fez política industrial, fez uma nova, chamada da nova matriz macroeconômica, não sei se os brasileiros aqui pelo menos ouviram falar. Isso tudo era para estimular a indústria. E o que aconteceu? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, foi uma das protagonistas no golpe de Estado contra a Dilma Rousseff. Vejam que loucura. Quando, na verdade, tudo que ela queria fazer era fomentar a indústria nacional, né? Então, de fato, não há mais uma maneira de agradar a todos, digamos assim, né? São escolhas políticas que favorecem certos setores e indústrias e prejudicam outros, tá certo? O que une, e aí é cruel para a classe trabalhadora, né? O que une, de certa forma, essa classe da burguesia industrial? Não é mais taxa de câmbio, não é mais taxa de juros, taxa de interesse. Também não é mais abertura ou proteção, porque as empresas podem querer protecionismo, né, no seu setor, mas abertura nos outros para poder importar. E o que une essa burguesia industrial hoje é o desejo de redução do custo do trabalho, né?
Então, aí sim eles estão todos juntos, defendendo a reforma trabalhista, defendendo redução de direitos para os trabalhadores, né? Então, olha a crueldade disso tudo, né? Então, enfim, eu acho que eu paro por aqui. É um paradoxo, né, de que às vezes o que é bom para a burguesia industrial brasileira, pelo menos para os grandes grupos brasileiros, não necessariamente é bom para a indústria brasileira como um todo, para aquilo que nós esperaríamos de uma indústria nacional atrelada a um projeto de desenvolvimento nacional. Muito obrigado, professor. É muito interessante mesmo, porque envolvendo com todas as dinâmicas também, conectado do que nossa conversação a semana passada, né? Para fazendo comércios, também tem essa divergência dentro do país, né? Algum setor beneficiou com esse livre comercial, outro não, então fazendo esse bagunçado. Então, gente, agora a gente abre para perguntas, para discussões, para seus comentários. A gente tem esse privilegiado para diretamente pergunta com o professor Bruno. Então, agora a gente abre para perguntas, comentários. E, por favor. Sim, Ariandra, por favor. Sí. No, particularmente me gustaría plantear esta pregunta. En Argentina, el 95% de las empresas son pymes, con lo cual el mercado industrial es aquel que podría recibir, dentro de las cadenas de valor, podría desarrollarse quizá un mercado interno regional en términos de integración. Y plantear estrategias, en grandes empresas industriales y medianas o pequeñas, como para hacer un mercado integrado más, no sé la palabra, como más equitativo, y que todos puedan acceder al beneficio de esas políticas industriales. No sé si me entendés, me entienden. Sim, sim. Vamos lá. Uma pergunta interessante também. E, na verdade, veja, o fato de que 90 ou 95%, 90% das empresas sejam empresas pequenas, né, pequenas ou médias empresas, na verdade, em si, não anula a importância que tem para a Argentina as importações, né, e que tem, portanto, que tem as multinacionais, seguramente, que, claro, estão presentes também na Argentina, né? E que tem essa conexão com aquilo que é produzido fora da Argentina, e que mesmo as pequenas empresas podem se beneficiar disso, né? Então, mesmo essas pequenas empresas, muito provavelmente, muitas delas, se em outros momentos elas produziam tudo dentro da Argentina, hoje elas também são importadoras, né? E outras não, outras podem ser ainda a old style, e em determinados setores ainda ser conveniente produzir tudo dentro. Então, enfim, existe heterogeneidade mesmo dentro dessas empresas, né? Por isso a dificuldade de simplesmente, com um tiro, né, com uma medida, beneficiar a todas, né? Um ponto que você tocou que é muito relevante, e aí tem que ser feito, tem que ser articulado de fato pelo governo, né? É o da integração regional, tá certo? Eu, na primeira resposta, ia falar sobre isso, no fim, acabei me alongando nos outros temas e não falei, então posso voltar. Um dos temas relevantes para a política industrial, para o sucesso, né, de uma empresa, se a gente quiser, é a possibilidade de ganhos com escala, né? A economia de escala é uma lei fundamental da economia, assim, né? Mesmo quem não é economista sabe disso. E aí, para isso, a integração regional, e aí, por integração regional, eu não estou falando só Argentina ou Argentina e Uruguai, né? A integração regional da América do Sul, da América Latina como um todo, né? Traria um imenso
benefício, tá certo? Porque o Brasil, nesse sentido, é o maior país, né, com a maior população, a maior economia. Então, foi um dos motivos pelos quais o Brasil pôde construir uma indústria minimamente madura até os anos 70, que depois foi destruída, né? Mas por ter essa possibilidade, né, da produção em larga escala. Outros países não, né? A Argentina também é um país grande, mas já menor do que o Brasil, que dirá de, sei lá, Peru, Uruguai ou Paraguai, né? Então, certamente, algo que seria relevante para a nossa região seriam políticas de fomento a uma integração regional, né? Que é o que é feito, por exemplo, na Ásia, né? Na Ásia, a China, nesse sentido, tem também uma política que acaba, de maneira assimétrica, né, não estou querendo dizer, mas acaba havendo a gente pode chamar de uma cadeia de produção regional, né, ou asiática, enfim, que na América Latina simplesmente não existe, né, não existe, tá certo? Então, políticas de fomento a essa integração regional seriam seguramente bem-vindas, até para permitir que essas pequenas empresas cresçam, né? Essas pequenas empresas, não estou dizendo que elas vão se tornar multinacionais, né? Mas cresçam em escala, cresçam em tamanho. Sim, muito obrigado. Agora a gente vai passar para nossa companhia. Aitar, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Bruno, pela sua apresentação. Eu queria fazer uma pergunta. O que te parece, né, as possibilidades que a gente tem para pensar uma política de reindustrialização agora para frente, né, de curto, médio e longo prazo? A gente tem vários desafios, né? Você já começou a falar um pouco aí nessa questão da mais regional, talvez aí do deslocamento, né? Dessa dinâmica, esse deslocamento do eixo dinâmico, vamos dizer assim, usando o Celso Furtado, né? Existem algumas possibilidades, né? E eu queria te perguntar, talvez o processo de industrialização, se a gente olhar para frente, ele é bem complexo do ponto de vista, mais complexo do ponto de vista, se a gente olhando um pouco o nosso passado, né? Mesmo que a gente considere que a industrialização foi exitosa em alguns países, né? No caso do Brasil, ele não conseguiu, esse dinamismo não conseguiu, na verdade, superar os nossos grandes gargalos, né? Do ponto de vista de desigualdade, etc. Então, eu queria te perguntar um pouco isso para frente, quais os desafios que a gente tem, quais as alternativas, né, diante, você já até mencionou, por exemplo, os empresários não topam fazer um processo de reindustrialização de forma, mesmo negociando, é muito complexo o diálogo com eles, né? Vis-à-vis o exemplo que você já deu, né? Eles não aceitam uma coordenação, mesmo com relação às missões, o próprio Gadelha toca um pouco nisso, nessa questão da saúde. Nós temos vários complexos aí multinacionais, né, coordenando, orientando um pouco isso, e a gente perdeu a coordenação, né, mesmo, tudo bem que tem um exemplo importante da saúde, mas nos outros ramos, né, mesmo trabalhando com missões, nós teríamos que ter um Estado forte para meio que apontar essas alternativas, né. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né, o jogo, o xadrez, para pensar uma política industrial para frente, quem sabe, né, que está num governo mais progressista, né, ainda que seja composto por vários interesses ali bem difíceis de coordenar. Eu queria te ouvir um pouco nessa linha, né, o que a gente pode pensar de alternativas e quais os nossos desafios aí para frente. Perfeito. Pegamos a pergunta do Vinícius ou respondo uma e depois a outra? Depende de você. Se você... Porque a gente não tem muitas perguntas, então acho que pode responder para a Alta, depois para Vinícius. Tá legal. Obrigado, Altair, pela pergunta excelente, super difícil, né? A pergunta de $1 milhão. Mas absolutamente fundamental, né? O que fazer, dado que chegamos nessa situação, né? E aí eu começo dizendo, com a má notícia, que acho que talvez pelo que você falou na sua pergunta, você concorde comigo. A coisa é mais difícil hoje do que no passado, né?
Se já foi difícil, né, se já era difícil lá no século XX, né, anos 50, 60, a gente foi perdendo o bonde, né, e na verdade é muito mais difícil hoje, né. Veja, a industrialização em si, ela não é suficiente, né? Se antes a gente pensava, né, a CEPAL pensava na necessidade da industrialização pela questão da autonomia e tal, hoje a gente vê um conjunto grande de países se industrializando, mas com uma indústria que não traz autonomia nenhuma, nenhuma. A gente pode citar o México com as maquilas, pode ir para a Ásia também, né, com países se integrando às cadeias globais de valor, mas nas franjas, né, enfim, desde Vietnã, Bangladesh, Sri Lanka, né, com diferenças entre eles, mas meramente ter uma indústria, né, não é a panaceia, né? Então isso torna a coisa muito mais complexa, é uma industrialização que segue sendo necessária, na minha opinião, e acho que de todo mundo aqui, né, afinal a gente está aqui discutindo esse tema, e é preciso dizer isso porque tem gente que parte para o oposto, né, de dizer que a gente, Paulo Guedes mesmo, né, e outros dizendo que não é necessário, né, que a gente tem que se apegar às nossas vantagens competitivas, é necessário uma indústria, mas qual indústria, né? Esse é o ponto, qual indústria? E aí não dá, de toda forma, então a gente tem que ter essa perspectiva do longo prazo, mas não dá para construir da noite para o dia, e você também apontou isso, né, quando você falou das missões, eu acho, enfim, você já deu parte da resposta, né, eu acho que tem que ser por aí mesmo, né, a gente tem que fazer escolhas políticas de onde investir, né? E dos instrumentos, tá certo? E a gente tem, começando pelos instrumentos, a gente tem alguns instrumentos que nesse momento particularmente estão absolutamente ou destruídos ou inutilizados, né? Um dos fundamentais é o BNDES, né? O BNDES. Esse é um instrumento que todos os outros viu, Alejandra, você que é argentina, um dia num debate com um argentino, ele ofereceu para nós brasileiros trocar o Messi pelo BNDES. Então veja a importância que ele atribuiu ao BNDES, né? Trocar por um dos maiores patrimônios, né, da Argentina. Mas, enfim, é algo que é invejado, né, isso era aí que eu queria chegar, por outros países do globo, e que a gente ainda tem, né, não foi completamente destruído, mas que está sendo usado para privatização, uma loucura, né, o que está acontecendo hoje. Então, enfim, esse é um instrumento que está aí à disposição e que pode ser usado, né, para financiamento de investimento industrial, escolhendo setores, né? E aí, Altair, eu acho que tem que, voltando às missões, né? Eu acho que tem que ser por aí mesmo, a literatura tem convergido para isso, né? Tem que escolher alguns setores, o da saúde, você falou do Gadelha, né? É um daqueles que, por questões de autonomia, soberania, né, bem-estar da população e também desenvolvimento tecnológico, é um setor-chave, né? Mas o que tem sido feito o mundo afora e que pode servir de lição para nós também a transição, né? A transição energética, que é ao mesmo tempo absolutamente necessária, né? O planeta está colapsando de fato, né? Então, enfim, não temos mais tempo a perder com isso. Mas pode ser um vetor de crescimento e desenvolvimento, né? Então, a energia eólica, energia solar, né? E agora, tudo isso tem que ter um Estado forte, como você falou, para impor essas condicionalidades na necessidade que a gente vai ter de articulação com as multinacionais. E aí tem algumas multinacionais chinesas, chegando a BYD, por exemplo, né, que dominam a tecnologia nesse campo e estão produzindo aqui no Brasil, mas, enfim, de alguma forma a gente tem que começar a ter a possibilidade de desenvolvimento endógeno, né, dessas novas tecnologias verdes, né? Então, enfim, não tem panaceia, né? Não tem panaceia mesmo. Escolha de alguns setores, financiando pelo BNDES, com o Estado forte impondo condicionalidades para investimentos, né? E elegendo esses setores. Um outro ponto super relevante, eu falei que a política macroeconômica ela não é suficiente, né? Não basta colocar o câmbio em R$7 ou em 3, e não basta colocar os juros em 2. Agora, tem uma coisa que isso também é meio consensual enfim, entre os analistas.
a gente precisa de estabilidade, por exemplo, estabilidade cambial, né? Se for 5 ou 4 ou 6, é importante, tem setores que se prejudicam ou não. Agora, a volatilidade cambial contemporânea é o fim. Ela impede qualquer planejamento de investimento de 5, 10, 20, 30 anos, né? Então, estabilidade cambial é central para qualquer projeto industrializante também. Então, enfim, tem um conjunto de... Mas, repito, não tem panaceia, né? Tem um conjunto de instrumentos que têm que ser manipulados, né? Política macro, financiamento público, condicionalidades para multinacionais, em torno de alguns setores-chave, né? Acho que esse é o que eu teria para dizer. Obrigado. Depois do Vinícius, se tiver um tempinho, eu tenho duas questões em cima dessa tua resposta que eu queria te ouvir, mas aí se tiver tempo, senão a gente deixa para a próxima. Beleza. Bom, muito obrigado, professor. É realmente interessante esse debate, importante. E eu fico vendo, assim, pensando em alguns momentos da política, né, por exemplo, os conflitos entre setores ali que a Dilma ela tratava, né, no período do impeachment, a indústria petroquímica, né, o petróleo e o pré-sal, toda essa discussão. Você tinha aí um investimento forte também na indústria da construção civil, né, mas de alguma forma amarrando esses empresários ao governo, né, com Minha Casa Minha Vida. E você tem outras coisas que estão no debate, essa questão energética, a questão da tecnologia. Por exemplo, quando você olha a Amazônia, a possibilidade ali, por exemplo, de uma indústria farmacêutica, né? Mas por que não avança? Até que ponto esse debate sobre industrialização ele se tornou um debate meramente acadêmico e de técnicos? Esse debate, eu vejo até mesmo o Lula, né, no processo da campanha, ele fala um pouco de indústria, tal, mas muito brevemente, Ciro Gomes tentou falar. Qual é a distância que nós estamos tendo, né? Será que nós estamos mais para Estado-máfia e daí o Estado está submetido a essas máfias industriais e comanda a política? Ou porque... Não sei. Não, você tocou em pontos super relevantes, que só mostram também como... Desculpa, professor, porque a gente, né, vai ter pouco tempo, vamos deixar a Michael também fazer uma pergunta e depois ok. responde, por favor. Conjunto, Michael, né? por favor. Oi, boa tarde. Ouvindo um pouco o professor, boa tarde, companheiros e companheiras, claro. Ouvindo o professor e nessa linha que o Vinícius traz também, porque durante o governo Lula e Dilma teve o PITS e teve algumas políticas industriais, né? Teve o PITS e um outro que agora não me recordo, certamente você sabe, você pode falar. E eles foram muito facilmente desmontados, né? Depois do golpe foi muito facilmente desmontado. Então, também nessa linha do Vinícius, né? Até qual foi o problema desses planos industriais que tiveram e quais os limites deles? Acho que isso. E o outro eu esqueci o nome, se você puder lembrar também, por favor. Legal. Então, eu tenho uns 5 minutinhos, é isso, né? Que a gente tem que terminar. Sim. Tá. Obrigado. A Alejandra também quer falar? Hola. Eu quero fazer uma pergunta. Que possibilidade faz se o mercado común consigue una sola moneda? ¿Es beneficioso per la integración regional o...? Tá, legal. Ô Bruno, Por favor. Bruno, deixa eu só colocar duas questões em cima da tua resposta. A questão do chutando a escada, né? Você falou da China e eu te pergunto, bom, e aí, como que a gente faz? Você disse que tem uma possibilidade de, ali do ponto de vista de transição justa, de fazer alguma coisa ali de transição energética com a China. Mas eles topariam transferir tecnologia? Essa é uma questão, né? Daí chutando a escada, até nesse caso os chineses, nós temos um paradoxo. A outra questão é o câmbio.
um câmbio, a gente viu que a Argentina tem várias taxas de câmbio, o Brasil já teve isso. Diante dessa questão que você colocou aí, de a gente ter coeficientes de importações muito elevados, uma das alternativas poderia ser um câmbio diferente do ponto de vista para a gente se desenvolver, né? Em alguns setores, vamos ter uma taxa de câmbio diferenciada para a gente desenvolver determinados segmentos, essas questões. Obrigado. Beleza. Bom, vou ter que responder as 5 perguntas em 3 minutos, então vai ter que ser meio panorâmico, mas eu desde logo... Foi bombardeado. Isso, mas é ótimo isso. E desde logo me coloco à disposição para seguir o diálogo, enfim, seja coletivamente, seja com vocês. É sempre um prazer conversar com vocês. Mas muito brevemente, vou começar ao contrário, o câmbio diferenciado. Isso atualmente tem trazido problemas grandes, assim, por conta de especulação, né? Então, o que eu diria, a minha recomendação, assim, para falar em poucas palavras, seria um câmbio, se possível, num patamar um pouco depreciado, estável, acho que essa é a condição, e isso é possível de fazer, tá? Um câmbio estável. A Dilma fez isso também em 2012, ficou um tempão com controle de capital, né? Entre 2 e 2,5, eu não sei se vocês se lembram. Então, dá para fazer. E aí, essa diferenciação que você está sugerindo, ao invés de ser feita por câmbio, eu acho que pode ser feita por tarifa, né? Então é como se a gente fizesse, né, um câmbio diferenciado, mas por meio de tarifa e não propriamente câmbios distintos, né? Chutando a escada, você tem toda a razão, né? Daí, enfim, é uma queda de braço. O Lula certamente tem mais ascendência nas possibilidades de diálogo, né, com Xi Jinping, ou enfim, com o governo chinês, do que o atual governo, que nesse aspecto, como em todos os outros, né, é uma catástrofe, né? Mas você tem razão, tem interesses privados por trás, tem interesses nacionais por trás, então eu não espero nenhum tipo de benevolência por parte da China, né? A questão não é de busca de solidariedade, humanidade, a questão é que a gente vive num sistema capitalista. Agora, os dois lados têm que tentar ir fazendo imposições, né? E aí é claro que tem uma assimetria, a gente não sabe onde vai dar, mas os diálogos, pelo menos, têm que caminhar nessas tentativas, né? Enfim. Moeda comum. Eu acho muito difícil, viu, Alejandra, nesse momento. Seria uma coisa interessante, talvez, se pensar, mas a gente nota a experiência, e teria benefícios para o comércio, né? Acabar primeiro com o uso do dólar, né? Enfim, diminuir o custo de transação, mas o euro mostra isso, as dificuldades de uma moeda comum numa estrutura heterogênea, né? E na América Latina, as heterogeneidades são ainda maiores do que na Europa, né? Então, eu abrir mão, né, os países abrirem mão da sua soberania monetária em nome de uma moeda comum numa estrutura produtiva tão heterogênea, eu não vejo como viável, não, pelo menos no curto prazo. Não que a gente não possa sonhar com isso no futuro distante, mas pelo menos no curto prazo, o que é uma alternativa tímida, mas, enfim, intermediária, é a tentativa de fomento de comércio bilateral em moedas locais, né? Que já existem, inclusive. Brasil e Argentina, por exemplo, têm a possibilidade de fazer comércio bilateral em peso e real. É um desenho até interessante, mas que quase não é usado, particularmente porque os argentinos querem dólar, né? Não querem saber de receber. Os exportadores argentinos não querem saber de receber em peso, querem saber de receber em dólar, né? Bom, discussão acadêmica, limites, aí, enfim, vocês têm toda a razão, assim, né, nessa... a gente está num contexto também de tanta, para trazer para o debate eleitoral, né, de coisas tão absurdas e tão emergenciais, né, que debates sobre o futuro do país, sobre desenvolvimento, realmente não foram feitos, né, não foram feitos. Então, isso é uma lacuna, né, é uma pena, uma judiação, e o mesmo Lula sendo eleito, eu não tenho a menor ilusão de que teremos 4 anos maravilhosos, né? Vão ser anos muito difíceis, né? Por vários aspectos, por essa aliança que teve que ser feita, que alguém mencionou, não sei quem, acho que foi o Altair também, né? E pela oposição que vai continuar existindo do bolsonarismo, né? Pelo cenário internacional, que é absolutamente triste, né? Mas eu estou convencido também de que, em meio a tantas coisas emergenciais, a discussão sobre a indústria é necessária, né? Mesmo no âmbito, não só no plano acadêmico, né? Como
o Vinícius comentou, de fato, né? Tem até uma brincadeira que quem estuda economia industrial estuda história do pensamento história econômica, né? Porque já não existe mais no Brasil. Mas, enfim, né, continua sendo uma discussão fundamental a respeito das dificuldades, né? Estou vendo que eu já passei do meu tempo aqui, não consegui responder a todos de forma satisfatória, mas fico à disposição. Obrigado de novo, viu? Já aproveito para agradecer pelo convite e pelo diálogo aí. Muito, muito obrigado, professor. Eu senti muito mal para cortar agora, porque agora chega realmente tanto interessante, né? Mas a gente também tem outra sessão, então, gente, aqui tem uma link, pode fazer um link para chegar a outra sessão também. A gente vai falar mais sobre industrializações e desindustrialização na região. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado, professor Bruno, por essa sessão muito legal. Eu que agradeço. Obrigado.